Então, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós iniciaremos agora a 18ª live do programa Empreendedorismo Fiocruz, com o tema Desvendando a Captação de Investimentos em Empresas de Base Científica e Tecnológica, sob a apresentação do Carlos Júnior, né, fundador e CEO de Inovação e Investimento do Sai do Papel e cofundador e head de curadoria do Rio Innovation Week. Então, Carlos, eu gostaria de agradecer em nome do programa de empreendedorismo. Eu aceito o seu convite, né? Acho que é a primeira interação aí de muitas que a gente tem pela frente. Muito obrigado, né? E Celeste, por favor, as palavras aí de boas-vindas para o pessoal. Obrigada, Anderson. Apenas reforçar as boas-vindas à nossa 18ª live do programa Empreendedorismo da Fiocruz, todas as últimas quartas-feiras de cada mês, de 16 às 18 horas. Agradecer, também reforçar o agradecimento ao Carlos Júnior, né, do Sai do Papel. Já é uma parceria que está em desenvolvimento já há pelo menos um ano, um pouco mais de um ano. E a gente espera estar reforçando e formalizando essa parceria. Nossa intenção é estar perto de todos os hubs de inovação, né, que agreguem conhecimento e valor a essa discussão. E nós temos, Carlos, em geral, um público bastante qualificado, né? Alguns fiéis participantes aí de partes do Brasil e fora do Brasil. Então, a gente sempre conta com o nosso público para enriquecer o debate, né? Acaba de entrar aí o Jorge Magalhães, que é de Farmanguinhos, que está no momento na Universidade de Nova Lisboa, em Portugal. Mas é isso, gente. Então, um ótimo debate para nós, e a gente vai dar aí todo o tempo para o Carlos, né, poder expor aí suas ideias, e todo o tempo debate, é pegar o microfone e participar. A gente criou esse espaço com essa intenção, de quer ouvir todos. Hoje, né, acaba de entrar aí o Roberto, que é o diretor de inovação da FINEP, o Donágio da Fiocruz e tantos outros conhecidos aí, amigos e parceiros de Brasil e fora. Então, um ótimo debate para nós. Está aí, Anderson, com a Então, só batuta aí da lembrando... condução do debate. Tá bom. Obrigado, Celeste. Só lembrando que esse evento está sendo gravado e depois vai estar disponível, né, para quem não conseguiu participar, para vocês divulgarem também, no YouTube do programa Empreendedorismo Fiocruz. O formato do debate seria de mais ou menos 41 minutos que o Carlos vai falar, e depois a gente tem mais uma hora de debate. Como a Celeste falou, você pode abrir seu microfone, se apresentar, e esse é o grande diferencial da nossa live, que é justamente criar um canal institucional de debate sobre o tema inovação e empreendedorismo. Então, Carlos, obrigado, e está com você, meu querido. Eu que agradeço. Obrigado, Anderson. Obrigado, Celeste, por essa oportunidade de estar falando um pouquinho do trabalho que a gente faz. E vou me apresentar, então, um pouquinho mais de detalhe. Como é que eu cheguei aqui? Então, meu nome é Carlos Júnior. Eu sou empreendedor em série, já fundei algumas iniciativas. Hoje em dia, eu acho que eu estou na frente de algumas coisas bem relevantes aqui, principalmente para o Rio de Janeiro. Então, uma delas é o Arca Hub. Então, a gente tem um hub de inovação aqui em Ipanema, da qual a Fiocruz a gente está aí negociando em tratativas bem avançadas para estar participando, para a gente poder explorar junto as oportunidades de inovação aberta aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, na área de saúde. Também temos lá agora a concessão de 20 anos da Prefeitura para a gestão do Hub Mara Valley, então, onde a gente também vai ter uma parceria também destinada à parte de saúde, SUS e vacinas. E temos aqui, faço também, sou um dos fundadores do Rio Innovation Week, né, que é assim, um dos eventos hoje mais importantes aqui do Brasil, para esse debate todo de inovação e empreendedorismo. A edição passada a gente teve 150 mil pessoas, essa edição deve aumentar o público, talvez chegando a 200 mil pessoas. Espero ver todos vocês lá de 13 a 16 de agosto, ali no Pier Mauá, tá? E como é que eu cheguei? Como eu falei, eu sou analista de sistema de informação e já saí da faculdade montando uma empresa de desenvolvimento de sistemas, e depois comecei a fazer algumas empresas além da minha empresa de desenvolvimento de sistema, e foi quando eu entrei nesse mundo de investimento em inovação. Então, há 13 anos atrás, eu fui convidado para fazer parte de um grupo chamado Gavea Angels,
Era um grupo com pequenas pessoas, umas 30 pessoas, entre executivos, empresários, pesquisadores, e me apaixonei e fiz minha transição para ser mentor e investidor anjo de empresas, né? Então, nesses últimos tempos, tenho visto muita coisa, acompanhado muitos desses investimentos, e fundamos em 2017 a Sai do Papel. Então, a Sai do Papel, ela foi fundada com o objetivo de ser um fundo de venture capital e um programa de aceleração. Então, a gente investia nas startups ou empresas que estavam aí melhores posicionadas, que estavam validadas e tracionando dentro desse programa de aceleração. De lá para cá, essas são as lideranças hoje em dia da Sai do Papel, em algumas no hub do setor de energia, inovação, capital. Mas o slide legal que eu queria mostrar para vocês, para não me alongar também muito nessa apresentação de quem eu sou, esse é o ecossistema hoje que a gente tem da Sai do Papel. Então, a gente tem 2 unidades de consultoria, uma consultoria para empresas, ajudando elas com cultura empreendedora, inovação, conexão com Open Innovation, e a CA2, que é uma spin-off, que é uma consultoria que se dedica para os novos empreendedores, né? Sejam eles startups, sejam eles de base científica, onde a gente ajuda ali com gente de gestão, finanças, máquina de vendas, entre outras coisas. A gente tem um instituto dedicado ao desenvolvimento do setor de energia, o Rio Energy Bay, foi desenvolvido a partir de um projeto do MIT, da qual a gente faz parte. Temos 2 atividades de ventures, né? Uma, a SDP Capital, são fundos que a gente tem anuais para investir nos empreendimentos inovadores, não só em startups, mas também de base tecnológica também, as chamadas Deep Techs, né? E uma Venture Building, junto com a FCJ, que a gente troca equities por toda essa parte de consultoria, liderança e inserção de mercado, né? Temos alguns eventos que a gente faz, como falam, o VC Square, que é um evento dedicado ao investimento. Ano passado tiveram mais de 40 fundos, né, totalizando 5 bilhões disponíveis para investimento. O Energy Hub Summit, que é um evento dedicado à inovação no setor de energia, e o Innovation Week, que eu já falei. Os hubs que a gente tem, tanto setoriais quanto os hubs regionais. Hubs regionais, como eu falei já, o Arca, aqui em Ipanema, e o Maravalli, no centro. E os setoriais, o de energia e o de saúde, e estamos agora abrindo o de varejo também. E muitas parcerias relevantes, a gente tem parceria com mais de 35 comunidades empreendedoras, destacando algumas delas aqui, como a Plug and Play, o MIT, a Strategizer, que é do Alexander Osterwalder, de caras que mudou o mundo, foi o criador do Business Model Canvas, por exemplo, e outros Canvas, né? E a gente representa eles no Brasil. E a Bit2Money, que é uma comunidade de empreendedoras femininas, 100 mil mulheres. Então, esse hoje, mais ou menos, o ecossistema da Sai do Papel para investimento e inovação, aqui algumas das empresas que a gente ajuda. Enfim, vou passar um pouquinho para ir para o tema nossa discussão hoje, que é da parte de investimento, né? Opa, tá um pouquinho lento aqui a passagem, mas vai chegar lá no slide que eu quero apresentar. Opa, tem até a parceria com o Fiocruz também. Está lendo aqui, mas vai. Opa, e o Arca. Para quem não conhece, pode visitar a gente em Ipanema. Aqui. Maravalli, no centro. E Innovation Week. Pronto. Então, falando um pouquinho de... eu acho que era esse o primeiro slide, então. Então, fiquem à vontade, sabe? Eu acho que essa conversa aqui é um assunto mais amplo. Queria falar um pouquinho sobre o panorama geral, né? Toda a jornada de captação de investimento. Aqui está para startups, porque essa apresentação eu fiz para a Associação Brasileira de Startups semana passada, mas, na realidade, ela, tanto para Deep Tech quanto para startups, eu acho que a maioria dos conceitos, se não todos, eles são os mesmos, tá? Que eu queria compartilhar com vocês, né? Então, a gente começa aqui com alguns tópicos, né? De por que captar, quando captar, tempo de captação e captação no Brasil ou no exterior, né? São tópicos que falam muito. Então, por que captar, né? Eu acho que você tem 2 vertentes por que captar, que a gente recomenda todas as empresas que a gente dá consultoria, ou empreendedores, ou a gente é advisor, né? Você capta ou por necessidade, ou porque você já está, ou para expansão, né? Então, isso é importante porque muita gente capta para validar ou para aprender. E você tendo a oportunidade de captar para expandir, é melhor, porque você emprega o seu investimento mais assertivamente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, vamos lá.
quando você começa uma ideia, e eu estava conversando com o Anderson sobre isso, né? Eu acho que uma das grandes vantagens de você estar no ecossistema Fiocruz é que muitas das etapas que você teria que levantar dinheiro para poder validar, estando dentro de um programa da Fiocruz ou parceria com a Fiocruz, você já consegue você não precisa desse investimento, porque você já consegue fazer essas etapas dentro do próprio ecossistema da Fiocruz, né? Então, vou fazer uma pesquisa clínica, vou fazer uma validação para mercado, por aí vai, né? Então, eu acho que assim, você pode captar na ideia e aí sim validar, ou você pode realmente passar 1 ou 2 anos validando essa ideia e depois que ela estiver errando, trocando, pivotando, como a gente sabe, seja ela algo de base tecnológica, um site, seja ela uma pesquisa, tá certo? E depois de estar realmente validado, aí sim, você pega o dinheiro, você entrega, porque aí você já sabe o caminho. Muitas vezes, se você puder, inclusive, já tiver com recursos próprios e dos seus sócios, já validar quem é a persona que você vai vender, como você acessa ela, já encontrar esses primeiros clientes que veem valor no que você faz a ponto de usar e até pagar por isso. Quando você pegar o dinheiro, você vai primeiro saber melhor o valor, o tamanho do cheque que você quer, né? Hoje em dia, Pix, né? O tamanho do dinheiro que você quer levantar. Segundo, como você pode empregar ele da melhor forma, né? Então, eu acho que o melhor momento para captar é depois que você já tem essas respostas já respondidas, né? Agora, tem vezes que não dá. Tem vezes assim, cara, eu não consigo me dedicar ao projeto se eu não tiver um salário X que hoje eu não tenho. Eu não consigo me dedicar ao projeto sem comprar esse maquinário, sem fazer essa etapa, ou contratar essa equipe, que hoje eu não tenho no meu dia a dia, nos meus recursos, entre os meus sócios. Aí, você tem que fazer o que é viável para você poder tirar o projeto do papel e no futuro, por mais que as pessoas falam que, tipo assim, puta, se você estiver muito diluído, isso cria dificuldade para investir, a experiência que eu tenho é que quando o negócio é bom, todo mundo arranja um jeito de se ajustar, né? Então, essa é a parte de por que captar e para quando captar. Tempo de captação. Tempo de captação é algo que vai estar muito vinculado com o próximo slide, que são as etapas da captação, né? E aí, quando você fala de startups de base tecnológica, empreendimentos inovadores de base tecnológica, eu acredito que esse tempo de captação ainda é um pouco mais curto de quando você fala de pesquisa, né? Porque você fala de pesquisa, vocês sabem, tanto quanto eu, você acaba tendo um acesso a capital mais restrito, porque nem todo fundo de venture, nem todo fundo de inovação tem na sua tese pesquisa e hardware, por exemplo. Então, isso faz com que você esteja mais limitado e que essas empresas elas aumente o seu tempo de due diligence e de análise, né? Foi engraçado que eu estava conversando com um grande fundo aqui da América Latina esse mês, e ele falou assim para mim: eu nunca investi em nenhuma empresa que estava com round aberto. Caramba, você nunca investiu em nenhuma empresa que queria capital? Então, como assim, né? Você investiu quando ela não queria? Ele falou: porque eu primeiro passo 1 ano acompanhando aquela empresa, entendendo o dia a dia, os empreendedores, se eles escutam, se eles não escutam, né? E quando eu falo empreendedores, são empreendedores, os pesquisadores, né? Quem está à frente dali do negócio da captação, né? Para só depois eu realmente fazer uma proposta para eles de como eu posso inserir e eu tendo noção de onde meu dinheiro vai ser empregado, né? Então, isso é um ponto. Normalmente, não capta em menos de 90 dias, tá? E aí você, depois, isso, você em rounds iniciais, e depois você vai levando isso para 6 meses, 1 ano em rounds mais avançados. Eu estava conversando com um pesquisador que está fazendo, junto com alguns professores e pesquisadores da UFRJ, desenvolvimento de pasta de peixe, né? Então, peixe para fazer bolinho de bacalhau, fazer qualquer receita dessas que não seja aposta, né? Desenvolvida em laboratório, né? Então, totalmente desenvolvida em laboratório. E eles fizeram uma captação no modo mais clássico de startups, né? O que não é muito comum aqui. Então, eles captaram com anjos no início, e aí, com essa captação no anjo, eles criaram, construíram um laboratório,
e depois de 2 anos agora estão com a captação aberta para fundos, para poder levar para testes clínicos e seguir toda aquela a jornada que precisa ser seguida, né, para alimentação. Então, foi bem interessante ver, porque apesar de ser pesquisa, de não ser uma coisa que é digital, ele levou um ciclo muito parecido com o ciclo de startups que eu acompanho do mundo digital, que fazem sites, né, software as a service e essas partes. Então, eu acho que tem espaço para tudo, né? Você só tem que buscar quem é realmente que é mais focado no seu segmento. Captação no Brasil no exterior, né? Se escuta muito assim, sua empresa, seu empreendimento, sua iniciativa tem que nascer para o mundo, né? Mas para você acessar capital externo, principalmente, você precisa ter uma relação, você precisa estar estabelecido no país ou no local onde esse capital está normalmente. Por quê? Imagina vocês, eu chego para vocês e falo, eu tenho uma oportunidade de investimento na Índia, ou uma startup, enfim. Você investiria? Por exemplo, eu não tenho relação nenhuma com a Índia, eu nunca fui na Índia. Se eu boto o dinheiro lá, quem me garante que esse negócio existe? Se esse negócio não der, como é que eu acompanho esse negócio? Se esse negócio não der certo, como é que eu faço para reivindicar os meus direitos? Então, eu só me sentiria confortável de investir em uma oportunidade na Índia se eu tivesse alguém na Índia que eu conhecesse e confiasse e que lá tomasse conta desse negócio, né? Então, o mesmo é para a gente aqui. Imagina um indiano, eu chegando para ele falando assim, olha, bota dinheiro aqui nessa minha pesquisa ou nessa startup, né? Se não tiver um relacionamento já de confiança, se ele não me conhecer, ou se não tiver alguém aqui no Brasil que consiga construir, ser esse validador para ele, ou se a empresa dele, se a minha empresa não tiver negócios na Índia, né? Dificilmente ele vai investir, né? Então, eu acho que também essa é uma etapa que fica para depois, ou você tem que estar muito bem estruturado para receber esse capital do exterior, né? Eu não estou falando de fomento, tá? Estou falando realmente de fundos de investimentos privados. Aqui eu trouxe uma pesquisa para vocês em termos de mercado que foi feita pela Sling Hub nos últimos anos, né? Então, volume de dinheiro investido é muito grande, né? Você pode ver ali que, sei lá, 2016, olha o tamanho do volume para 2021, né? O que eles foi gerado volume 2021 foi um boom muito grande, e aí eles até falaram que foi o inverno dos investimentos vendors, né? Inverno das startups, inverno das deep tech. Teve um boom e vem decrescendo, né? Mas se você olhar assim, 2023 ainda é maior que 2020. Então a gente teve uma exceção 2021 e 2022, mas se você traçar uma linha, além desse pico, ele veio crescendo esse volume, né? Então 2023 ficou mais ou menos o volume de 2022, né? 1,2 de investimentos de volume investidos, né? Eu li hoje na Exame que a Casec, que é um dos grandes fundos, tem $1 bilhão e ela investe majoritariamente em América Latina. Ela está buscando vários negócios para poder investir, né? Então, eu acho que 2024 vai ser um ano de muito volume, de muito dinheiro disponível para investimento. E outra coisa que eu acho que também é legal é porque antigamente eles ficavam muito focados, como eu falei, em oportunidades digitais, né? Tem um motivo, digitais B2B, tem um motivo porque é muito fácil você validar, muito fácil você pivotar, mas eu acho que está cada vez mais tendo um olhar para o investimento em hardware e em pesquisa, em deep tech, o mercado de venture. Então, eu acho que isso é uma coisa também que vem crescendo, né? Aqui um pouquinho do percentual de investimento por países da América Latina, né? Então, o Brasil lidera aí mais da metade desse investimento. Então, a gente está muito bem posicionado para receber esse dinheiro. E aqui falando um pouco de que áreas receberam esse volume, muito para fintech, mas biotech começa a receber uma boa parte ali, né? Então, ali, quando se fala em biotech, com certeza tem muito deep tech ali, muita pesquisa envolvida também. Food tech também, com muita pesquisa envolvida. Então, começa a ter alguns setores que você começa a ver que tem a participação dos pesquisadores, não só dos empreendedores digitais, né? Até aí tudo bem, gente?
Tudo Beleza. certinho? Né? Não sei, a pergunta é só para o final mesmo, a gente vai direto aqui, o pessoal anota e depois tira a dúvida, é isso? Pode ser, vamos deixar para o Eu, final do eu debate. fico meio solitário falando assim. Vai lá, mas se o pessoal também quiser Tá bem, interromper e fazer a pergunta, fica à vontade também. Mas vamos lá. mas tá Então, bem didático, viu, Carlos? Tá ótimo. então tá bom, vamos que vamos. É uma das coisas que é muito importante, é você escolher um investidor certo, né? Aquela pessoa que vai poder realmente, primeiro, te disponibilizar a quantidade de dinheiro que você precisa e te apoiar além do dinheiro, né? E isso também faz muito parte do momento, né? Qual o momento que eu tô? Então, eu trouxe alguns itens que são comuns aqui no Brasil. Um vocês conhecem muito bem, que é o Fomento, né? E aí, falando desses outros anjos, Venture Capital, Corporate Venture Capital e Crowdfunding, eu acho que são muito importantes. Os anjos são aqueles iniciais, né? Geralmente, na sua maioria, amigos, familiares, são pessoas, porque geralmente você recebe investimento anjo numa fase onde está só na ideia. Não tem validação nenhuma, não tem tese comprovada. Então, a pessoa, no final das contas, ela quer te ajudar ou está acreditando em você. Né? Caramba, a Celeste é sensacional, então vou botar dinheiro nela, porque tudo que ela faz vai dar certo. Né? Então, é mais um voto de confiança do que uma ciência exata de como a gente investe. Né? E aí, depois de passar dessa fase, geralmente você pega esse dinheiro para criar o seu primeiro protótipo, fazer as primeiras validações, né, os primeiros ensaios, e aí você já começa a ter um horizonte. Putz, isso aqui está dando certo, mas eu vou precisar de mais tempo, mais equipe, mais dinheiro. E aí você já começa a ter algumas certezas e é quando você leva para o Venture Capital. Que aí são pessoas, geralmente fundos mais estruturados e profissionais, que vão te analisar o que você já tem de track record, quais são as conquistas, e vão entender a sua visão para onde você quer chegar e se eles acreditam ou não que você é a pessoa certa, você e sua equipe é a pessoa certa para poder concretizar aquela visão e botam dinheiro, né? A parte de Corporate Venture Capital é algo que nos últimos anos tem ficado muito forte no Brasil e é muito dinheiro, porque cada uma dessas são as empresas montando os fundos para investir. Muitas vezes esses fundos têm a ver com sinergia e aí daí sai muito dinheiro para pesquisa. Estava conversando com o pessoal da Braskem e eles têm um fundo lá, se eu não me engano, de 150 milhões. Eu não lembro exatamente o valor aqui, mas um valor grande, e que encaixa na tese pesquisas, tá? Ligadas à indústria deles. Então, com a entrada do Corporate Venture Capital, você, além do fomento, você começa a ter realmente muita gente que entende do que vocês fazem. Então, assim, putz, eu tenho alguém que entende que eu vou demorar mais tempo, que vão ter mais etapas, que depois dessa pesquisa concluída, talvez tenha que ir para a mão de outra pessoa para ser licenciado, patenteado, fabricado, distribuído. E eles botam dinheiro, e não estão com tanta essa preocupação, né? E outra coisa que é legal é o crowdfunding, né? Que foi regularizado pela CVM, que é uma forma de um mini IPO, que a gente chama, é uma forma de fazer uma oferta pública, né? Todos os outros são ofertas privadas, você não pode chegar na Globo e anunciar. O crowdfunding é uma oferta pública, você pode anunciar para tudo quanto é lugar, dentro das regras da CVM, é claro. E você conseguir atingir o público B2C, né? Pessoas físicas, principalmente, que consigam investir no seu negócio, né? Isso é muito comum se você está fazendo algo que impacta diretamente a vida das pessoas, né? Então, elas podem ser seus financiadores para que eles possam se beneficiar ou, por propósito, estarem contribuindo com essa pesquisa, tá? Eu confesso que eu não lembro de cabeça aqui nenhuma pesquisa que foi feita através de crowdfunding, mas aí está aí uma boa oportunidade. Como é que a gente lança para uma pesquisa que vai impactar muito fortemente o dia a dia das pessoas, resolver um problema muito, muito grave, ser financiada por pessoas físicas através de um crowdfunding? Pode ser uma coisa bem legal, né? Vocês conhecem algumas, vocês podem até me falar. Aqui é um gráfico que fala um pouquinho mais a série clássica de estágios de investimento, né, de Venture Capital. Então, você começa com Pre-Seed, né, que é antes do capital semente, que é aquela fase inicial que eu falei, quando vem os anjos, é a fase inicial que geralmente você tem para validar, e ali você tem um investimento até uns 500 mil reais. Aí você começa com o capital semente, você já vai ali até 3 milhões, e aí você começa com as séries A, B e C, e vai crescendo até
quem quer ser levado para IPO, para ser aberto, né? Criar sua empresa, aberto capital público, que é a minoria, são os unicórnios, né? De tão difícil que virou um ser, assim, imaginário, né? Porque a maioria que dá certo é incorporada ou é feito o M&A, né? Então, provavelmente vocês estão criando um ativo estratégico que na mão de uma outra empresa aquilo pode ganhar escala, ganhar volume e fazer muito sentido. E ela te compra nesse meio do caminho, né? Então, estava conversando até com o Anderson das iniciativas de vocês, até que uma já foi feita isso, né, Anderson? Da parte do M&A. Exato, exato. Então, é bem comum. Então, aqui eu entro um pouco mais falando sobre processo, né, para captação, né? Então, são reflexões que você tem que fazer quando você vai fazer uma captação de dinheiro. Putz, eu vou apresentar para investidores. Então, como é que eu começo? Como é que eu penso nisso? Então, primeira coisa é o quanto de dinheiro você vai precisar, né? Então, o investidor ele vai querer saber qual o volume de dinheiro e aonde vai ser usado, né? Vai ser usado para contratar equipamento, pessoas, marketing, logística, enfim, insumos, né? Então, isso é importante, né? Então, eu respondi a primeira pergunta e a segunda, né? Como vamos usar? Pesquisa e preparação. É importante você fazer uma pesquisa para entender quem são os seus possíveis investidores, qual a tese deles, em quem que eles vão investir. Você já investiu em alguma empresa ou pesquisa similar à que vocês estão? Conversa com essas pessoas, tá? Então, eu acho que isso faz parte da preparação para a captação. Definir antecipadamente que termos não são negociáveis. Não, então, a gente vai falar um slide mais para frente de alguns termos comuns, né? Drag along, tag along, lockup, tem uma série de coisas que são comuns em práticas de investimento para dar um pouquinho mais de segurança ao investidor que geralmente é minoritário. Ele tem um percentual menor do seu negócio, né? Da sua pesquisa. Mas o que você não abre mão? Putz, disso eu não abro mão. Ele pode pedir um assento no conselho que eu não vou dar. Não sei. É uma coisa importante você ver entre você e seus sócios, né? Pré-due diligence, isso é muito importante. Então, muito importante, antes de você receber o seu investimento, o investidor ele quer saber quem você é e qual a sua situação. Se tem algum passivo. E ele faz isso na sua pessoa jurídica e na sua pessoa física dos sócios, tá? Então, se você tem alguma coisa que pode gerar algum ruído, né, que pode gerar algum problema, algum passivo, é importante que você já resolva antes, ou se não resolver, que você já deixe tudo preparado para assim, cara, eu só não resolvi porque eu não tinha o dinheiro. Agora que você está aportando o dinheiro, eu vou resolver. Porque é muito comum não fazer essa pré-due diligence no início, e aí você passa lá 6 meses negociando, quando o cara fala assim, quero. Aí ele vai fazer a pré-due diligence, ele encontra um problema e fala, puta, cara, não vou mais investir, não. E aí, puta, você perdeu 6 meses, você se dedicou, teve um sim, e no final acabou não concretizando a captação. Então, é importante você fazer essa pré-due diligence. Outra coisa que é importante, muito importante, são o acordo de acionistas, né? Então, é muito comum, poxa, vamos começar uma empresa, vamos começar uma pesquisa, somos 3 sócios, 4 sócios, 25% para cada um. E aí, no meio do caminho, um trabalha menos, outro trabalha mais. Aí o outro fala assim, puta, cara, eu preciso... me casei, agora preciso ter conta, sair da casa da minha mãe, tô precisando pagar minhas contas lá, só que ainda não está dando dinheiro. Eu vou sair aqui, mas mantém meus 25% lá, tá? Ferrou, porque você perdeu força de trabalho e você não tem o equity, que é a sua moeda, para trazer uma outra força de trabalho para substituir aquele sócio. E aí começa a dar brigar. Então, quando você tem um acordo de acionistas, isso já resolve. Tipo, ó, se um sócio sair, ele vai ser pago dessa forma, né? Aí, combinado não é caro nem barato. É o combinado, tá? A importância de eu ter um assessoramento, um acompanhamento de uma equipe legal ou uma consultoria especializada em captação. Eu acho que isso é fundamental, porque para que ele possa ler os termos, os contratos e até te preparar, porque alguns termos parecem muito impactantes, mas no final das contas não são, para que você possa fazer um bom negócio, né? Alguém que já passou, que já negociou isso várias vezes, né? E isso tanto da parte jurídica quanto da parte de captação. Porque uma coisa é você saber que existem aquelas pessoas que têm um capital disponível para investir em você. Outra coisa é você saber como você fala com elas. Outra coisa é você ter o relacionamento.
Eu brinco que a diferença entre você ver uma vaga, você chegar lá e botar no site, e alguém que conhece o cara que está abrindo a vaga, chega lá e botar na mesa dele, falar, pô, esse aqui é o currículo do meu amigo. Então é diferente, né? Às vezes você não chega nem a ser analisado por quem toma a decisão, você já para lá no início do funil de um estagiário, de um analista que nem entendeu sua proposta direito, né? E por último, a parte de persistência, né, diante da rejeição. É muito comum o início ter muitas pessoas que rejeitam, né? Numa outra apresentação que eu faço, eu consegui umas cartas de e-mail de 5 respostas de quando o Airbnb estava captando pela primeira vez, o primeiro round dele, né? E aí o fundador da Airbnb divulgou isso. Eu consegui. E aí uma das respostas, o cara falou assim, cara, eu não vou investir em vocês porque eu não acredito que vocês tenham, o mercado seja grande o suficiente para vocês crescerem. E hoje o Airbnb talvez seja o maior player de hotelaria do mundo sem ter um hotel, sem ter um ambiente físico. Então, esse cara errou feio, né? Então, muitas pessoas vão rejeitar, com razão ou sem razão, mas fato é que você tem que persistir para que até chegue lá alguém que entenda o que você está fazendo e acredita em você, né? E aí, falando um pouquinho mais sobre pitch, né? Então, como é que eu monto essa minha apresentação para captação? Tem uma apresentação, workshop só dedicada a essa dinâmica, mas eu vou só botar aqui a estrutura que eu acho que é a mais clássica e que tem que ser a espinha dorsal, e algumas outras dicas que eu acho que seriam legais vocês seguirem. Então, sempre assim, problema-solução, né? Qual o problema que eu estou resolvendo, qual a solução que eu vou dar, mercado, modelo de negócio, tração, né? Se eu tive já resultados e como é que foram esses resultados, equipe, quem é que está por trás dessa inovação e o que eu estou pedindo de dinheiro, né? Então, eu acho que podem ter mais slides, menos slides, preparação, mas eu acho que esses não podem faltar. É sempre bom botar projeção do crescimento do investimento que você vai ter se você receber esse dinheiro ou se não tiver o dinheiro, caso seja viável você continuar sem o dinheiro, né? Porque muitas vezes, cara, sem esse dinheiro eu vou fechar. Dicas para uma apresentação seria ter clareza no que você fala, né? E contar essa história do propósito, do porquê, de como está chegando lá, né? Deixar bem claro o valor estratégico que você está criando, né? Então, o que eu estou criando aqui que para o mercado, para os possíveis compradores futuros da minha empresa, da minha pesquisa, isso é um diferencial, né? Então, e aí falando um pouquinho de erros comuns, é sempre tentar não ser reativo, tentar escutar o feedback das pessoas que elas dão, absorver aquilo que você acha que você faz sentido e descartar aquilo que você não faz sentido, né? E geralmente essas oportunidades também elas são muito restritas e com pouco tempo inicialmente. Então, não perder muito tempo explicando e desenvolvendo coisa que já está respondida, né? Para dar oportunidade de outras perguntas aparecerem e você poder aí abordar mais assuntos, né? Em detalhes, né? Então, aqui algumas sugestões de como vocês podem abordar os investidores, né? Então, participação de eventos, estabelecer network, né? LinkedIn e outros, aceleradoras, no caso de startups digitais ou até de deep tech. Então, eu tive lá em Boston, no MIT, eles têm muitos hubs de inovação para pesquisa, né? Com laboratórios, com milionários. Então, participar desses ambientes de inovação, que eu acho que se vê pouco aqui no Brasil, desses ambientes privados e compartilhados para pesquisa, mas lá tem bastante, eu fiquei impressionado. Eu acho que são importantes, né? Então, realmente, voltando no assunto, você fazer uma pesquisa detalhada, entender que investidores são factíveis de investir na sua tese, né? Porque senão você perde tempo conversando com gente que não tem o capital que você precisa, ou tem o capital, mas não investe no tipo de pesquisa, no tipo de inovação que você está criando, né? Já farei, se possível, contratar uma consultoria especializada, um advisor para poder te apoiar. Provavelmente persistência diante da rejeição, né? Negociando os termos de investimento. Então, essa é uma etapa também que no início é muito engraçado.
lá no início, uns 10 anos atrás, eu vi uma super oportunidade, um empreendedor que estava criando algo que eu acreditava bastante. E aí a gente falou e tal, chegamos aos termos de o valor que eu ia ter que aportar nele, levantei o dinheiro para ele, junto com outros investidores, e aí, para formalizar tudo, enviei o contrato, né? E aí eu enviei um contrato e no final ele falou, de jeito nenhum, esse contrato, de jeito nenhum, eu vou aceitar você, eu vou ser posto para fora da minha empresa, igual o Steve Jobs foi posto, né? E acabou que a gente não fechou o negócio. E daí ele partiu uma lição, né? Que assim, eu nunca mais envio contrato para ninguém, eu sempre marco uma reunião e leio junto, né? Tem algumas coisas que são padrões de mercado, mas quando você lê pela primeira vez, você fica impactado. Depois que você entende, passa a ser uma coisa tranquila, né? Então, como é que você se prepara para isso? Entende quais são os termos normais? Como é que você entende o seu valor, o valor da sua equipe, do que você está criando, da sua pesquisa, para que as pessoas também não se aproveitem do que você está fazendo só porque você precisa do dinheiro, né? Entender os termos comuns, como eu falei, né? E o que pode ser ou não negociável, né? E as expectativas e interesses, né? Entender que do outro lado tem alguém investindo porque ele quer ter o retorno, né? Como é que vai ser esse retorno? Qual a governança que ele vai ter sobre o que você está fazendo? Eu acho que essas coisas todas elas são importantes para a gente estar aí esclarecendo, tá? Vou ver como é que eu estou de tempo aqui. Eu acho que ainda tem um tempinho, né? Estou vendo algumas perguntas aqui, não sei se eu consigo responder agora, se dá para Fica à ver. vontade. Depois a gente abre para Depois a debate, gente Carlos. abre, tá? Então vamos lá. Compreendendo valuation, né? Aqui, mais uma vez, está startups, mas pode ser uma pesquisa. Como eu falei, vi agora um caso exatamente desse aqui no Rio de Janeiro. Que é o valuation muito importante, né? O valuation, ele é o quanto a pessoa quer pagar em valor presente por algo que você está construindo no futuro, né? Então, eu peguei e paguei valuation de 10 milhões, de 100 milhões numa inovação. Ela vale 10 milhões, 100 milhões? Muito provavelmente não naquele momento. Mas aí o cara que botou o dinheiro, a empresa, ele acredita que no futuro aquilo vai valer X vezes mais e que por isso que ele está pagando esse dinheiro, ele está comprando esse risco, né? Então, os métodos mais comuns de valuation são, primeiro, comparáveis, né? A pesquisa X, numa fase muito parecida com a minha, recebeu tanto de dinheiro. Então, tem alguém aí, microfone aberto. E aí, então, minha pesquisa também deveria receber um dinheiro similar. Então, você comparou captações similares e com aportes similares, né? Fluxo de caixa descontado. Geralmente, isso são para empresas estabelecidas que já têm um histórico, já estão vendendo, já tem cliente. E aí você vê o quanto que ela está faturando e quanto isso vai acontecer na perpetuidade, né, ao longo do tempo. E você traz para o valor presente. Como eu falei, geralmente para empresas mais maduras, para pesquisas, e principalmente no início, eu acho muito difícil ser usado esse tipo de método, né? Depois de múltiplos, né? Então, múltiplos também é muito usado no início para comparar as empresas, né? Empresa tal, eu paguei tantas vezes o EBITDA dela, tantas vezes o faturamento. Mais uma vez, múltiplos, geralmente você tem que ter aí um histórico, né? Mas é uma coisa mais fácil, porque eles têm os múltiplos de acordo com o setor. Então, pesquisas com esse potencial, na escala TRL de X, geralmente botam o setor Y, a gente bota o múltiplo de tanto, tá? Como a valuation afeta a participação acionária dos investidores, né? É uma relação bem direta, né? Quanto maior o valuation e menor o valor que você está captado, menor a sua diluição, né? Então, se eu tenho, sei lá, 100 milhões de valuation e eu pego 10 milhões, eu estou diluindo 10%. E se teve uma rodada anterior, eu diluo ela também e as próximas vamos diluir. Então, tem uma relação diretamente ali sobre as rodadas de plantação. Falando um pouco de equity e participação acionária, né? Eu já falei um pouquinho aqui agora sobre isso, né? Então, o equity é a sua participação na empresa, seu percentual na empresa, e ela é importante nas negociações por vários motivos, até porque se você é muito diluído, no final das contas, se esse negócio der certo, ele não necessariamente vai te dar vai te dar o retorno que o esforço que você fez compensa. Por isso que é muito comum
Antigamente, putz, o cara pegava 50% do seu negócio, da sua pesquisa, e hoje em dia cada vez menos, mais eles são minoritários, para que dê espaço para novos investidores nas próximas rodadas consigam te apoiar e que para você continue sendo um negócio que seja pertinente, que seja atrativo, tá? Cap table é a palavra que a gente usa para definir a tabela de todas as rodadas, com todas as participações e suas diluições, né? Qual é o seu cap table? Então, hoje eu tenho 70% da minha empresa, tantos por cento na mão de investidores, tantos por cento na mão de colaboradores, que a gente reservou na tesouraria, nessa parte toda, tá? Instrumentos de investimento, né? Foi engraçado que até para startup, agora esse mês o governo atualizou e lançou um novo instrumento oficial, né, dando algumas garantias para os investidores anjos, principalmente, que é um SAFE, né? Então, mas basicamente aqui no Brasil são dois instrumentos que são os mais famosos, né? Que é o SAFE e os notas conversíveis, que são os convertible notes, né? Os mútuos conversíveis, né? E eles são geralmente usados para etapas distintas, tá? O mútuo conversível, que é o mais padrão, ele estabelece um valuation. Olha só, eu estou te botando aqui 1 milhão, o seu startup vale 10, então tem 10% da sua empresa. Bom, e aí você pode ter algumas variáveis, né? Esse percentual ele pode estar linkado a algum KPI de validação que você fez, ou de performance, no caso de faturamento, alguma coisa dessa, ele pode variar para cima e para baixo a participação acionária dele. Só que, vamos supor que você está na ideia, está no início, ou que você ainda não teve validação nenhuma. Como é que você vai fazer para falar o valuation da empresa? Então, aí, nesse caso, é muito usado o SAFE. Então, o que o SAFE, em linhas gerais, fala é o seguinte: olha, eu estou botando aqui X reais em vocês, sei lá, estou botando 1 milhão de reais, e minha participação acionária vai ser definida no futuro, na próxima rodada de investimento. Ele botou um dinheiro, daqui a 1 ano, 2 anos é feita uma rodada, e nessa rodada você já tem um histórico de validação, de comprovações ou de desempenho, que fica mais viável você estabelecer o quanto você vale, e aí ele pode participar com aquele dinheiro com um desconto, né? Porque senão não seria justo. Eu botei o dinheiro agora, tomei todo o risco, daqui a 2 anos eu entro na rodada nas mesmas condições que o investidor daqui a 2 anos? Não. Mas, geralmente você dá um desconto, desconto de 30%, né? E você bota o que eles chamam de cap, de piso e de teto. Ou seja, esse valor não pode ser menos que tanto nem mais que tanto. Para não sair muito de um range ali, que, por exemplo, a pesquisa ou a startup explode, e aí agora você não capturou aquela curva, né? Aquela curva de crescimento, né? Eu acho que assim, vantagem e desvantagem de cada instrumento. Eu acho que o mútuo conversível ele te dá a segurança do valuation, e você acaba capturando crescimento de acordo com o que realmente aconteceu. Porém, ele é muito difícil de ser estabelecido no início. Então, acho que a vantagem e situação ideal eu já falei também, né? Safe mais usado no início e mútuo conversível mais usado de oportunidades mais maduras, né? Falando um pouquinho de termos, né, dos acordos de investimentos, né? Então, a gente tem algumas cláusulas que são bem clássicas, como drag along, tag along, direito de preferência, não compete. Basicamente, o que eles estão falando é o seguinte: às vezes assegurando o direito do empreendedor, outras vezes assegurando o dinheiro do investidor minoritário, né? Porque o investidor, por exemplo, quando ele bota dinheiro na pesquisa ou no empreendimento de vocês, ele não tem poder de decisão, isso é uma coisa importante. O investidor anjo, ele não é um executivo. Então, ele não pode, na sua maioria, normalmente, via de regra, ter poder de decisão nenhuma. Vou demitir a fulano, vou contratar fulano. Ele pode ter alguns votos afirmativos ou negativos, geralmente. Você não pode aumentar o seu salário, não pode contrair um empréstimo acima de tanto, né? Mas ele botou o dinheiro ali porque você está empreendendo. E se você chega e fala assim, não, agora eu vendi minha participação para o meu vizinho, estou indo embora. Ele fala, pô, o que acontece comigo? Você vendeu para ele e eu fiquei aqui. E aí você tem o drag along e o tag along, que são o inverso, né? Garantindo que se o empreendedor sair, eu tenho o direito de sair junto. E o outro é garantido que se o investidor for vender, o empreendedor também tem o direito de vender junto nas mesmas condições, né? Então, um arrastando o empreendedor e o outro arrastando o investidor minoritário, né? Isso é o drag tag. Direito de preferência,
geralmente assim, uma nova rodada, se alguém for investir, eu tenho direito a acompanhar essa rodada, também investir para não ser diluído. Não compete, que é muito usado, né? Putz, você vai ficar tanto tempo sem poder fazer uma pesquisa ou trabalhar nessa mesma área, né? Então, e como esses termos todos afetam a governança e o futuro da startup? São nesses termos que estão no acordo de investimento que você estabelece conselho consultivo, como eu falei, voto afirmativo, voto negativo. Muitas vezes, como é que vai ser essa relação entre os investidores e os próprios acionistas e sócios, né? E isso afeta diretamente o futuro da startup, porque essas regras, em algum momento, vão ser utilizadas e, se elas estiverem previamente escritas, está solucionado. Se não tiver, começa a brigalhada. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, né? E aí, está falando ali que é muito importante você discutir isso, cada detalhe desse junto de investidores e os fundadores, para que não dê estresse no futuro, né? Estamos chegando aqui no finalzinho, né? Eu acho que a gente foi aí, tinha me programado para os 45 minutos, acho que foi isso, 45, 50 minutos. Eu acho que deu aqui da apresentação o tempo que eu tinha falado. Espero aí, vou abrir agora para perguntas, espero que tenha ajudado com alguma informação aí que vocês tinham curiosidade, eu gostaria de saber. Muito bacana, Carlos, parabéns pela didática aí da apresentação, né? A maioria do público aqui são pesquisadores, então muito dessa aula que você deu é novidade, né? E são possibilidades de formas novas de captação, né? Tanto para a empresa, mas também para captar e fazer parcerias com o ICT e aumentar, né, a possibilidade de conseguir recurso para pesquisa no país. Então, muito obrigado mesmo. A gente tem umas perguntas, né? Vou começar pelo Donádio. Ele faz mais uma sugestão muito bacana, né? Ele fala um pouco dessa dificuldade sobre parceria pública e privada e como o Rio Innovation e o Porto Mara Valley pode ser um ambiente, né, para melhorar essa relação. Não sei, eu sei que você não pode falar, né, dar spoiler sobre a parceria do Sai do Papel com a Fiocruz, mas esse tipo de reflexão aqui eu acho que vale para o futuro dessa parceria. Legal. Então, Donádio, eu vou pedir para você abrir o microfone e se apresentar para o Carlos, né? Acho que vocês têm uma sinergia muito grande, e fazer essa sugestão, a pergunta direto para ele. Eu não estou escutando, não, gente. Não estou escutando, Donádio. Tirar o fone aqui. Estão me ouvindo? Agora sim. Carlos, obrigado pela tua ótima apresentação. Eu vou falar rápido para não tomar aqui o tempo dos colegas, que tem várias perguntas no chat. Eu coordeno a captação de recursos aqui na Fiocruz, e aí é numa lógica muito do grant não reembolsável que a gente costuma trabalhar aqui, né? Mas o que eu coloquei lá no chat é que a gente tem hoje, no sistema público-privado, duas leis que são super importantes, a lei da inovação e a lei do bem, né? A do bem possibilita com que a iniciativa privada use uma parte do recurso dedutível do IR para ações de P&D que seja de interesse dela e também de uma ICT, como a Fiocruz, como uma Embrapa, enfim, o FRJ. Então, apesar de você ter ali instrumentos que hoje dão essa pavimentação jurídica para aproximação desses dois mundos, né, do primeiro setor e do segundo setor, mas tem vários outros impeditivos do âmbito cultural, do âmbito operativo, né? E aí o que eu joguei ali como sugestão é que eu acho que espaços como o Porto Mara Valley, o Rio Innovation, eles são ótimos espaços de formação para os dois lados, porque você tem desconhecimento dos dois lados, né? Tanto da iniciativa privada como também do setor público, e não só espaços de formação, mas acho que espaços de você tornar mais conhecido, por exemplo, portfólios e competências que as ICTs possuem, que estão abertas para conexão de interesses específicos e de limitações que determinadas indústrias possuem, por exemplo, em pesquisa básica, e que ela poderia encontrar, né, competências específicas, laboratórios específicos, projetos com TRL já mais amadurecida. Então, enfim, é mais uma sugestão, né, de poder aproveitar todo esse ecossistema aí forte que vocês têm, em especial aqui no Rio de Janeiro, para a gente poder criar experimentos interessantes de aproximação. Então, mais uma fala aqui reflexiva e parabéns mais uma vez aí
pela tua apresentação, pelo teu trabalho. Obrigado. Bom que você gostou. Eu acho que assim, é uma ótima reflexão, uma ótima pergunta. Eu vou compartilhar alguns pensamentos assim. Primeiro que sim, eu acho que excelente tanto a lei do bem quanto a de inovação. Elas já começam a ajudar muito nessa parte, principalmente no investimento de hardware e de deep tech, né, de pesquisas. A gente mesmo tem uma startup de hardware que a gente investiu, que é de Headphone, a Cuba, e ela foi investida por um fundo da Amazônia, que participa positivo e é Lenovo. E esse fundo, eu não sei agora se foi da lei do bem ou da lei de inovação, né? Que o grande problema, eu acho que é isso em grande parte do fomento do Brasil, primeiro as pessoas não sabem que existe, depois que elas sabem que existe, não conseguem superar a burocracia para poder alcançar essa oportunidade. E aí algumas coisas estão sendo criadas que viabilizam isso, como por exemplo os fundos, né? Ao invés de eles investirem diretamente em projeto por projeto, eles botarem no fundo, e aí o fundo tem um gestor que procura as pesquisas dentro da universidade, dentro das aceleradoras e bota, né? Então, eu acho que isso sim, e a gente pode e deve falar disso no Innovation Week, na Arca, no Maravilha, em tudo quanto é lugar, tá? Então, fico à disposição para a gente conectar e reverberar isso. Outra são dos ICTs. Eu já conheço algumas startups que pegam incentivos, sejam eles de fundos de fomento, ou de recursos próprios, ou de investidores privados, e botam dentro de ICTs para desenvolver algumas capacidades que não tem no mercado, no setor privado, ou que fica melhor sendo investido pelas ICTs do que no mercado privado, tá? Então, você tem total razão, mas ainda é uma parcela muito pequena. Eu acho que ela poderia ser muito maior, e aí é falta, eu acho, de conhecimento mesmo, Donato. Eu acho que a gente tem um papel fundamental em disseminar isso. O que a gente ensaiou ano passado, a gente tem lá no Innovation Week, por exemplo, uma trilha para startups, são, na realidade, 3 trilhas, que apoiam desde o cara que está começando na ideia, a startup já está muito madura, e com conexão com investidores, fundos, mentorias, corporações para fazer negócio, uma rodada de negócio, exposição no palco, uma série de coisas. E a gente ensaiou isso fazendo ano passado, criou um programa ZipTech, né, para que o pesquisador pudesse ter um mesmo apoio, mentoria, conexão com investidores, conexão com as corporações que poderiam fazer sinergia com a pesquisa dele. E foi uma coisa com poucas pesquisas, mas foi muito efetivo, e que eu fico à disposição aqui para quem quiser apoiar a gente nessa edição do Innovation Week, para a gente ter um volume ainda maior e apoiar ainda mais, né? E tem trilhas desde gratuita até trilhas que a gente investe mais para isso acontecer. Então, fico super à disposição para a gente aumentar essa participação, esse apoio, tá? Valeu, Carlos. Muito importante essa discussão. Vou passar para a próxima pergunta do Carlos Tiaccio. Não sei se eu pronunciei certo, Carlos. Ele fala sobre essa relação retorno e risco que os investidores veem em Deep Tech quando comparam com startups mais tradicional, né, da digital. Então, Roberto, fique à vontade, pode abrir o microfone, se apresentar e fazer essa pergunta direto para o Carlos. Não sei se o Roberto ainda está aí, né? Não sei se também está tendo dificuldade com o microfone, mas eu vou falando aqui. Ele fez a pergunta direto aqui. Se você quiser, eu posso ler, Carlos, para você. Pode Então, ler. O chamado capital paciente, né, historicamente, esteve na mão do Estado, assumindo os maiores riscos tecnológicos e onde a incerteza se faz mais presente. Quando ouço falar em Deep Tech, especificamente associo diretamente a uma maior, digamos, paciência do capital privado em relação aos retornos e riscos. É isso mesmo? Está havendo uma mudança? Em que estágio de TRL, né, que é a maturidade tecnológica, os investidores estão entrando nesse setor de Deep Techs? Muito, muito bacana a pergunta. Não, perfeito. O que eu acho assim? Eu acho. Abriu o microfone aí, eu acho que ele conseguiu. Ou não? Oi, vocês estão me ouvindo? Opa, estamos sim. Sim, beleza. Boa tarde, eu sou Roberto Chiari, eu trabalho na FINEP, sou analista da FINEP. Muito prazer, parabéns também pelo trabalho, parabéns também pela articulação também da Celeste, também da equipe da Fiocruz. Bom, mas eu acho que o Anderson ele já colocou, que o microfone realmente estava mutado, senão até teria feito minha pergunta diretamente. Mas é isso mesmo, assim, é para saber se está mudando essa percepção e o quanto, né, realmente os investidores estão percebendo oportunidades e em que estágio, né, essas oportunidades realmente se tornam atrativas para eles, em que estágio de TRL.
Obrigado mais uma vez. Então, Roberto, obrigado aí pela pergunta, muito importante também. E eu acho que vocês aí da FINEP têm um papel fundamental nessa parte, né? Eu acho que, assim, não só em pesquisa de tech, mas também em startups, cada vez mais esse papel inicial, esse risco é tomado pelo poder público, né? Embora esteja mudando, sim, mas eu acho que são em graus mais avançados e mais maduros. Então, te dar um exemplo no mundo de startups. Antigamente você tinha um montão de aceleradoras, todas elas investindo, e hoje em dia quase todas fecharam e os fundos investem já numa fase já seed, né? Menos pré-seed, quase nada em ideação. Esse papel da ideação ficou muito para o Sebrae, para outras entidades de fomento, embora ainda tenha alguns agentes privados que investam, mas realmente acabou ficando mais para os estágios mais avançados. Em Deep Tech não é diferente, só que eu concordo com você que agora começa, até por causa do termo Deep Tech, então trouxe um pouco da pesquisa para o linguajar e dos startupeiros, né? Ele ficou também tendo acesso a capital. Então, hoje, muito por causa dos CVCs, muito por causa de investidores que entendem já da parte da pesquisa, você começa a ter um capital privado para investimento, mas geralmente nas últimas etapas, ele escala TRL 8, 9, 7, mas consequências não menos que 5, eu acho, entendeu? Eu acho que o inicial mesmo, o fomento, a ideação, essas validações iniciais, elas ainda estão muito na mão do poder público, tá? Isso eu estou falando no geral, que eu tenho visto, mas claro que existem exceções, claro que vocês podem ter visões diferentes. Não sei como é que é a visão de vocês aí na FINEP, Roberto, até legal, se puder compartilhar aqui com a gente. Hoje eu estou um pouco afastado da área de fundos de investimento, eu estou mais no desenvolvimento científico e tecnológico, mas a FINEP realmente ela gosta muito de risco, né? A gente existe pelo risco. Na verdade, quanto mais risco, melhor. A gente é o contrário, né? Se tiver muita chance de fracasso, é onde a gente quer entrar. Porque é esse grau de incerteza, né, que o Estado ele deve realmente ser atraído, né, com coisas realmente que são interessantes, que podem fazer diferença, né, anos na frente, talvez décadas assim na frente, né. O FINEP, até lá nos seus primórdios ali do Venture Capital, a gente também ajudou também a criar vários fundos de investimento, ainda nos anos 2000, né, e mais recentemente teve um programa FINEP Startup, a gente está um pouco afastado hoje, mas a gente nem falava nem inteligência artificial, né, que agora é o must, né? Isso foi em 2015, 2016, a gente começou a investir lá atrás, né? Então, é isso, eu acho que são visões distintas, mas também complementares, né? Total. E aí, por isso que eu até encaixei a segunda pergunta, que a segunda pergunta era para saber se essa visão dos investidores, né, de você acoplar mais uma camada de fomento público à inovação, se ela é bem percebida, né? A gente sabe que os tempos e movimentos do setor privado e do setor público são realmente diferentes, né? São lógicas diferentes e controles diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você tem o Estado junto e talvez entrando até com uma parcela maior do risco, né, assumindo uma maior parcela, você acaba atraindo também até investidores, né, que ele meio que vai como um validador. Então, a minha pergunta era para saber se essa percepção ela também está se alterando, né, na medida em que possa se fazer uma espécie de apanhado de sortimento de participações em investimentos, né, para que o cap table talvez ele fique um pouco mais recheado também com o capital do Estado, né? Eu acho que sim. Eu acho que agora está antigamente era muito difícil ter acesso ao capital privado, né? Assim, e tinha mais ao público só para tomar em todos os estágios esse risco. E hoje em dia já tem complemento. Estava até conversando com o Anderson, né? Falando do programa de vocês, que a Fiocruz investe nesses 2 primeiros anos de ideação e validação, mas que seria necessário, depois disso, a entrada do capital privado para dar essa continuidade. Então é isso. O privado, ele não gosta muito de tomar esse risco inicial, tem o seu motivo, né? E o poder público, ele está aí muito para tomar esse risco inicial, na minha opinião, né? Porque senão, se ninguém tomar esse risco, a gente deixa de inovar, né? Então, alguém tem que tomar esse risco. Um tempo atrás eu estudei esse mercado em Portugal, e aí o que Portugal fazia para incentivar o capital privado junto com o público? Foi sua pergunta. Eles falam o seguinte, olha,
para cada €1 que você investir, investidor cadastrado aqui qualificado, o governo português bota 2. Tá? Depois, no final, se der prejuízo, você pega primeiro e depois, se sobrar, eu pego. Se der lucro, você me retorna só o que eu investi corrigido e o resto do lucro é seu. Ou seja, o cara tinha o risco nos €3, o lucro em €3, e o governo não estava ali para fazer caixa, o governo estava ali só para incentivar o fomento e retornar o investimento para ele poder investir de novo, né? Então, eu acho que assim, tem algumas políticas que a gente já está estabelecendo e outras que a gente pode estabelecer que vão ajudar nessa união capital privado público, na minha opinião, né? Mas é uma jornada que a gente está aí construindo juntos, né? Então, bacana, muito obrigado. Bacana, né? Excelente debate, né? E eu acho que também, Carlos, só complementando, em relação aos investidores privados e investirem mais em Deep Tech, eu acho que é muita questão de mentalidade, né? Eles vêm com a mentalidade de investir em startups mais tradicionais, que o cheque é bem menor e o retorno é mais rápido. E aí ele fala, Deep Tech, né, o cheque é muito maior e o retorno é muito mais demorado e o risco é muito maior. Mas isso, eu acho que a comparação está errada. Ele não tem que comparar, né, a Deep Tech com o digital. Ele tem que comparar a Deep Tech como se ele fosse gastar e montar uma estrutura de P&D interna, né, contratar mão de obra extremamente especializada, o custo disso seria muito maior e também, né, o retorno demoraria muito mais, né, do que eles investirem em Deep Tech. Então, acho que essa mentalidade tem que ir um pouco nessa direção, de não comparar um setor com o outro, mas comparar se ele tivesse que investir no P&D próprio. Né? Aí ele vai mudar o discurso, vai ficar barato e rápido. Isso é uma boa provocação, Anderson, porque é o seguinte, o investidor, principalmente o anjo, né, que é o inicial, ele está muito ligado a um retorno imediato. Super concordo com você. Então, por exemplo, subiu a Selic, acabou o dinheiro para Venture Capital. Baixou a Selic, todo mundo. Ele não entende que aquele investimento cabe no portfólio dele dos 5%, que é um investimento de alto risco e longo prazo. Então, não importa se a Selic subir ou descer, porque é um investimento de 5 a 10 anos. E se ele entender isso, ele entende o Deep Tech também, né? Ele cria um portfólio e ele entende que aquilo não é uma coisa para ele botar dinheiro e se ele precisar tirar daqui a 6 meses. É uma coisa que ele vai botar para um projeto futuro, né? Uma aposentadoria, alguma coisa dessa. E um percentual pequeno do portfólio dele. Quando ele tiver essa cultura, quando ele tiver esse entendimento, aí sim ele vai olhar para a Deep Tech com mais carinho e entendendo as oportunidades que ele tem. Então, eu acho que o mercado brasileiro ainda é muito recente, não é um mercado maduro de investimento. Então, como vocês veem naquela curva de crescimento alta, né? Então, por isso, falta cultura. É isso. É isso. Tem a próxima pergunta aqui da Gabriela Sena, né, em relação aos investidores e de base científica e tecnológica. Gabriela, por favor, fique à vontade, abrir seu microfone e se apresentar. Eu não sei se a Gabriela está aí, Carlos, mas eu antecipo a pergunta dela. Qual seria a melhor forma para fazer uma busca por investidores pensando em empresas de base científica e tecnológica, né? Você já comentou bastante sobre o assunto, mas fique à vontade. Qual é a melhor forma de... que picotou um pouco para mim. Qual é a melhor forma Qual de... seria a melhor forma para fazer uma busca por investidores pensando em empresas de base científica e tecnológica? Então, eu acho que hoje a gente tem alguns mapeamentos, algumas listagens, e você tem que entender a tese desses. E ver principalmente o portfólio, eu acho, né? Você olha no portfólio das investidas e vê se tem alguma empresa de base tecnológica, se tem alguma empresa similar à sua. Se já no portfólio dele ele não tiver, ele só tiver empresas digitais e de fintech, você já vai ver que, putz, não é o tipo de empresa de oportunidade de inovação que ele costuma investir. Então, acho que vendo as listagens dos fundos que existem e analisando o portfólio atual deles, né? Se tiver uma tese de investimento publicada, melhor ainda, porque aí você consegue já ver se você se enquadra ou não. Mas realmente vendo em quem ele já investiu, você consegue ter uma noção se é algo para você ou não, tá? Eu acho que essa aqui é a grande parte. E eu acho que hoje em dia, como eu falei, tem uma grande oportunidade aí que são os CVCs. Os fundos corporativos, a maioria deles, têm teses científicas e base, e eles estão acostumados a ter o P&D interno, e tendo o P&D interno, eles têm esse ciclo de investimento e retorno a médio e longo prazo, como qualquer pesquisa. Então, eles estão com esse olhar e entendem onde eles estão investindo, né? Então, se você olhar aí
esses desafios que estão sendo lançados, os fundos de CVCs, eles já na página deles eles têm a tese lá dele. E aí vai ser mais fácil você participar desse processo, né? É isso aí, muito bacana essa mentalidade dos fundos corporativos, né? Principalmente também na área farmacêutica, aumentando bastante esse investimento, porque às vezes você está uma spin-off acadêmica, normalmente ela não vai ter investimento no Brasil, por exemplo, para ter área produtiva ou comercial, né? Então, com esses fundos, né, corporativos, eles podem, além de investir, levar aquilo para uma área produtiva e comercial e seguir, né, na parte enquanto... Acho que tem um microfone aberto, né? Eu acho da Gabriela aqui, acho que ela deve estar tentando falar. Habilitei. Então, o pesquisador foca na parte de desenvolvimento, né, e o fundo ali, que já era da corporação, continua com aquilo para levar para o mercado, né? Então, acho que é um ecossistema que vai funcionar bastante. Próxima do André Tozelo. André, pode ficar à vontade para abrir o microfone, né, e fazer essa pergunta aí direto para o Carlos. Boa tarde, pessoal. Carlos, primeiro, parabéns aí pela apresentação, achei super interessante. E eu gostaria que você falasse um pouco para o pessoal o que você vê a respeito de ter um cap table bem estruturado e já deixar uma reserva a título de option pool para poder atrair talentos. Eu acho isso fantástico, nem todo mundo faz isso, tá? Deixar na tesouraria um percentual da empresa para poder atrair novas pessoas, partnership, né, dos atuais participantes. Eu acho que isso é importantíssimo, tá? Você já deixar isso. Até porque quando você já deixa dessa forma, você pode garantir com os investidores que esse percentual que você deixa separado não vai ser diluído, por exemplo, em futuros rounds. Tem uma série de estratégias que são relevantes, mas que quase você não vê no empreendedor, porque o empreendedor ele ainda é muito amador, está empreendendo inicialmente, então ele não tem esse entendimento nem vislumbra essa necessidade, né? Então acho que esse assunto é muito pertinente, é muito boa pergunta, boa provocação, André. Eu acho que é importante aí para todo mundo pensar nisso, tá, no futuro. Pessoal, quem quiser também levantar a mão e fazer a pergunta diretamente, sem ser pelo chat, fique à vontade. Carlos, tem muito agradecimento, parabenizando aqui pela sua palestra, né? Muito obrigado. Queria que você falasse, enquanto o pessoal tem mais uma pergunta, sobre um pouco mais, eu sei que você pode falar sobre, dar o spoiler sobre a parceria com a Fiocruz, mas falasse um pouco mais sobre o Hub de Saúde, né? E também como o Rio Innovation, né, vem abrindo espaços, né, como você falou, para a Deep Tech e também tem setores só focado em Health Tech, né? Então, queria falar um pouco mais dessa iniciativa de saúde, né, que o Sai do Papel está envolvido. Então, é muito legal, porque eu acho que ali a gente tem a oportunidade de estar impactando diretamente a vida das pessoas, assim como vocês impactam. Eu canso de falar assim, sempre quando eu estou junto de vocês, entendo um pouco mais do que a Fiocruz faz eu fico impressionado o quanto vocês impactam o dia a dia e eu não tinha a mínima ciência disso, né? Então, acho que, assim, primeiro, assim, esse hub, ele vai ser um grande alto-falante para divulgar as iniciativas e as oportunidades que tem de estarem se aproximando de vocês, né? Então, como que o empreendedor pode estar fazendo um negócio, pode ser apoiado pela Fiocruz, né? São iniciativas que, com certeza, todo mundo que está dentro conhece muito bem, mas quem está fora talvez não saiba nem que exista e que ele possa participar de algumas, né? Então, acho que a primeira coisa é isso. Como é que a gente divulga para esse ambiente de outros pesquisadores ou de empreendedores, principalmente, né, que não são da pesquisa, que eles possam fazer negócio. E aí você tem desde de coisas já estabelecidas que são do dia a dia de vocês e que vão impactar em redução de custo, otimização de processos, que não necessariamente tem a ver com o core business de vocês, do tipo assim, como é que eu melhoro a gestão do RH de vocês para poder diminuir o custo, otimizar o processo, dar mais transparência para vocês, membros da Fiocruz, como é que a gente impacta a logística de algum produto ou do dia a dia, melhora a segurança do local, enfim, são coisas que são do dia a dia de qualquer empresa, de vocês não é diferente, mas que já traz uma vantagem competitiva, um ganho operacional. Até numa fase mais madura, como a gente estava conversando, Anderson, como é que a gente não leva ideias, pesquisas e oportunidades para dentro da Fiocruz para seguir essa jornada de ser validada, ser fabricada, ser distribuída, né? Inovar junto com vocês, com o apoio de tudo que você já tem, em vez de recriar tudo
pegar dinheiro para recriar do zero, montar um laboratório, fazer tudo que tem que ser feito aqui do zero. Então, eu acho que a gente tem essa grande oportunidade de estar abrindo esse universo de vocês, no geral, através do Hub de saúde para todo mundo. E esse Hub ele está nascendo muito em parceria com os grandes empreendedores digitais, né, que a gente tem hoje. Alguns que viraram aí, como a BIP, Wander, empresas que líderes no seu segmento, que valem mais de $1 bilhão, né, que impactam a vida dia a dia, vacinando muitas pessoas todo dia. Então, como é que a gente faz desses novos empreendedores, né, apoiado por esses empreendedores antigos e por vocês, a gente dá o suporte para eles estarem tendo sucesso nessa jornada. Eu acho que é muito sobre esse tema, né? É isso. Hoje o programa de empreendedorismo ele está com as normativas praticamente aprovadas, né? Então, em breve a gente vai estar lançando o edital. Hoje muito focado para spin-off, Carlos. A gente atualmente apoia projetos de dentro para fora da Fiocruz. Mas a gente pretende no futuro, né, próximo talvez, ter isso também, participar com startups, né, de fora para dentro da Fiocruz. Talvez a Fiocruz lançar algum desafio, desde RH até, como você falou, logística, né, para essas startups interagirem com a instituição, né? Hoje o marco legal permite, facilita, tem instrumentos que facilitam essa interação. Então, com certeza, no futuro aí, espero próximo, a gente vai melhorar essa relação. E a ideia é a gente estar apoiando nisso, tá? Como é que a gente ajuda vocês nessa jornada, tanto para criar os editais, estabelecer, buscar, divulgar, se relacionar, né? Sim, com certeza. O André Tozelo levantou a mão. André, fica à vontade. Sim, uma coisa importante que acho que não chegou a ventilar é a transferência tecnológica também, né? Porque o próprio conhecimento e trabalhos que a Fiocruz já tem desenvolvido e às vezes tá engavetado ali, empoeirando com custo de patente e tudo mais, e a própria FINEP, ela permite que o empresário adquira até mesmo, faça a transferência tecnológica com recurso público. Então, eu acho que existe muito isso daí que não é explorado, que não é de conhecimento do mercado, né? E o próprio fato da Fiocruz poder ser contratada como uma ECT para um projeto que for apresentado numa FINEP, numa FAPESP ou numa fundação, né? Isso a gente muitas vezes acaba esquecendo, mas esse acervo tão rico que existe muitas vezes ali pode ser de interesse de uma empresa e ela nem sabe que isso existe, né? André, eu acho fantástico isso, e eu vou dar com algo que eu vivi. Eu fui num evento lá chamado TechCrunch em São Francisco, né, há uns anos atrás, e aí lá eu fui assistir uma palestra de um gestor de inovação da NASA, né, e aí a NASA tinha mais ou menos isso. Ele falou, cara, a gente tem patentes pra caramba, uma porrada de pesquisa, e a gente decidiu abrir essas patentes todas, botar num portfólio público para que as empresas pudessem ver o que existe e pegar isso e fazer negócio, que hoje a gente está sentado em cima disso. Aí ele deu o caso de uma patente que teve esse sucesso. Ele falou, cara, a gente que fabricou câmera fotográfica micro e com baixo consumo de energia para o espaço. E aí a gente liberou essa patente. E aí uma empresa chegou e falou, cara, eu acho que eu vou usar isso aqui. A empresa chamava-se Nokia, né? Falou, cara, tem uns adolescentes no Japão que fotografam muita comida. Quem sabe se a gente botar a câmera no celular, esse negócio pode dar certo, né? E aí a câmera que a gente usa hoje foi inventada pela NASA. E hoje não tem um celular que não tenha câmera, né? Então, e ele veio exatamente de um projeto assim, de abertura de banco de patente da NASA, para que o setor privado ou público, enfim, que outras empresas pudessem olhar, se apropriar e usar aquela tecnologia que, se não fosse isso, estaria lá na gaveta e ninguém usaria. A gente não teria hoje a câmera no celular, por exemplo. Muito provavelmente, né? Então faz todo sentido. Eu acho que o André Tozelo, né, mirou numa coisa e você captou outra muito interessante, né? Eu acho que são estratégias, né? O André está trazendo o edital da FINEP, que o William Hopendowski, na palestra dele, acabou falando bastante desse edital.
E o seu comentário, Carlos, já pega uma outra estratégia em portfólio de patente, que é você deixá-la livre, né, com ela à disposição, e sai um negócio como esse. Mas eu, só aproveitando aqui, queria dizer, né, que eu estou aqui ouvindo com muita atenção essa conversa, agradecer demais aí ao Carlos, a todos que falaram até agora, acho que trouxeram contribuições, né, o Donágio, o Roberto da FINEP, a Gabriela e o André Tozelo, e espero que tenham outros ainda condições aí de estar participando, mas eu acho fantástica essa conversa. E a gente espera muito estar aproximando de vocês, viu, Carlos, para essa fase que nós estamos. Como o Anderson já mencionou, nós tivemos um programa de empreendedorismo aprovado no Conselho Deliberativo agora de fevereiro. Estamos em fase final de ajuste no texto, com algumas sugestões que vieram. E eu espero que na próxima live, na próxima última quarta-feira, então, do mês de maio, a gente possa estar com o programa já formalizado em portaria. E se estivermos, a gente vai estar na próxima live apresentando esse programa. Espero aqui com a presença do nosso vice-presidente, o Krieger. E nós, né, nós participamos, né, dessa estratégia de transferência de tecnologia, propriedade intelectual, ao longo desses últimos 30 e poucos anos, e o empreendedorismo vem todo um esforço de ampliar a capacidade da instituição de contribuir para transformar conhecimento em produto e resolver problemas. Esse é o nosso grande mantra, né? E o nosso programa, também, como antes já antecipou, a primeira versão dessa normativa é feita para explorar o conhecimento desenvolvido internamente e em parceria com terceiros, e daí a gente tem muitos parceiros aqui nessa audiência, pelo Brasil e mundo afora, que a gente pode estar explorando, né? E a entrada no programa previsto até o momento é por edital, e a gente espera, assim, que formalizado o programa, a gente está lançando o primeiro edital. Enquanto isso, a gente aprendeu um pouco com os 3 casos que tivemos nesses últimos 3 anos. Um dos líderes de um dos casos esteve aqui presente até ainda há pouco, não sei se continua, que é o Odorico, nosso pesquisador aí da Fiocruz Ceará. Em Odorico, estou te trazendo aí para o debate, está muito quietinho hoje. E, enfim, e mais outros 2 casos que estão vindo por aí, todos eles entrando em fase de captação de investimento, cada um num time, né? A gente vai ter essa conversa, viu, Carlos, aí para frente. Um maior prazer. Parabéns aí, Odorico. E o Odorico, ele foi citado na apresentação aí como caso de sucesso, que já nasceu com uma spin-off aqui da Fiocruz, já captando investimento privado, né? Então, Odorico, bem-vindo aí ao debate. Ô, Carlos, então, eu infelizmente tive, quer dizer, eu tive uma banca de uma aluna minha de doutorado aí, só pude já entrar quase no final, mas eu, pelo que você, que eu vi que você apresentou no final, sei que eu perdi muita coisa, porque nós estamos agora, inclusive, discutindo lá no IBMP. Na verdade, assim, a gente concebeu uma plataforma de saúde digital para o idoso dependente. A gente participou do programa de empreendedorismo da Fiocruz, para a gente foi fundamental, desde do vocabulário, né, desde todo o processo que é você aprender os tatuapés, né, até estruturar um canvas, pensar modelo de negócio e tal. Então, isso aí para a gente foi fundamental, né? E a propriedade intelectual da Fiocruz, a gente fez uma oferta interna, e o IBMP, que é o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, que é um spin-off da Fiocruz com o governo do Paraná, que hoje é um grande instituto de produção de insumos, tem uma área de P&D muito forte. Ele criou uma área dentro dele, ele é sem fins lucrativos, mas ele criou uma holding para criar empresas e startups e spin-off, né? Então, ele criou uma spin-off, a Digital Care to You. A gente está com um projeto grande em Pernambuco, desenvolvendo uma solução de saúde digital para a jornada do câncer de colo uterino. A gente está também tentando botar... Aí, o desafio é colocar essa plataforma no mercado, né? A gente tem... É uma solução, a gente até fica preocupado com a história do foco, mas ela tem uma pegada
para governo. Aí a gente está tentando colocar em algumas prefeituras, estamos construindo a rede de canais. Tem uma pegada para empresas, a gente está também discutindo aí, inclusive com a Apivida, estamos discutindo com algumas empresas aqui a possibilidade da gente colocar, né? É uma plataforma que tem uma interface para o cuidador familiar, uma interface para o profissional de saúde e para o gestor, né? E também já está aqui em Fortaleza uma empresa que está colocando para o mercado consumidor final, né? Também aí já no white label, com o label desse projeto aqui de Fortaleza. Mas assim, e aí amanhã a gente está numa discussão de conseguir parcerias para aumentar o capital, né? E sociedade. Amanhã mesmo nós vamos ter uma rodada para apresentar o valuation da empresa com uma empresa aqui, um grupo aqui de Fortaleza. Aí estamos aí. Depois, viu, Anderson, eu quero que você mande para mim os slides aí para eu rever a sua apresentação, Carlos. Eu vi aí o teu trabalho aí, fundamental, parabéns. E estamos aqui nessa pegada. Esse é um grande desafio que o Brasil, eu fui parlamentar também, fui deputado federal de 2014, 2015 a 2018. Acompanhei toda a discussão do Marco Legal da Ciência e Tecnologia, depois voltei na Câmara e participei da discussão do Marco Legal das Startups, mas ainda a gente tem uma dificuldade enorme no Brasil, principalmente para desenvolver soluções para o setor público. Isso aí era uma coisa que eu queria que você ouvir de você, o que é que você... Ou seja, toda vida que você pensa, e aí como é que você vai fazer uma licitação para uma solução de inovação, aí a primeira coisa que a pessoa vai perguntar, ela vai querer que 3 empresas apresentam uma proposta para fazer Como é que se é uma solução de inovação, como é que você vai ter outra empresa, né? É singular. Então, por mais que a gente tenha tentado avançar nessa questão das licitações públicas para a produção de inovação, mas ainda é um grande gargalo. A gente está na parceria aqui, inclusive, da Fiocruz Ceará, eu coordeno a área de inovação, produção e empreendedorismo aqui da Fiocruz. A gente está na parceria com o SEBRAE, e a CAT, lá, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, e a gente teve uma discussão com o advogado deles agora, mas aí o cara cobra quase R$40.000 para preparar o processo de licitação em cada município para você fazer a questão da inovação. É um rol de coisa. Então, eu acho que esse é um grande desafio, e eu acho que aí não é à toa que nós estamos lá embaixo do ranking da inovação. O Brasil, nós estamos lá em 50º lugar no ranking mundial, né? Atrás do leste europeu, né? Até pouco tempo estava atrás do México, da Costa Rica. Ou seja, e se a gente não melhorar esse ecossistema de como é que o governo, né? Eu tenho, inclusive, trabalhado bastante isso lá dentro do Ministério da Saúde, que a área de saúde digital faz parte do complexo econômico produtivo da saúde. Você não pode mais pensar hoje, e para isso, da mesma forma que o governo está investindo no complexo econômico na área de biofármacos, ele tem que começar a pensar na área de saúde digital, né? Então, fomentar isso. Então, queria saber como é que vocês aí têm enfrentado essa questão, porque toda vida que a gente fala com alguém da área de investimento, não, a solução nossa é para governo, o cara vai falar uma cara e não quer nem se aproximar. Eu acho que tudo que você falou é pertinente, tá? Eu acho que startups que tenham, ou em pesquisas, foco majoritariamente em governo, elas têm mais dificuldade de captar por toda ainda a falta de maturidade que a gente ainda precisa ter no Brasil para esse tipo de investimento, como você mesmo mencionou. Eu não tenho dúvida que hoje em dia a gente está muito mais preparado do que teve anos anteriores, mas ainda estamos numa jornada de criar esses ambientes que facilitem essa interação, né? E não é só no público também, não, no privado, tá? As empresas privadas também têm dificuldade em contratar startups. Uma startup minha estava vendendo para uma grande empresa agora que eu não posso citar, que não vale a pena citar, e aí ele falou, pô, mas essa startup aqui tem capital social de R$10.000, estamos vendendo um serviço de 100.000, não posso aprovar isso. Eu falo, mas é assim, ele tá no simples, ele não precisa, hoje em dia não tem muito vínculo, relacionamento, embora deveria ter,
do capital social com que ele está vendendo. E aí ficou 3 meses para aprovar, porque o setor de compras era impedido de vender algo que estava acima do capital social da empresa fornecedora. Então, sabe, eu acho que tem os desafios ainda, tanto no corporativo privado como no público. Claro que o privado, eu acho que ele vem se ajustando um pouco mais rápido do que o setor público, mas o setor público também está fazendo o dever de casa dele, como a gente tem visto. Mas tem uma jornada longa, tá? Não é simples, não. Tem essa dificuldade mesmo, e é complicado. Existe uma desconfiança também. Então, são uma série de desafios que a gente passa, que todo mundo está ciente aí, que a gente tem que enfrentar. E eu acho que no seu caso acaba sendo mais difícil ainda, né? Mas com um parceiro como a Fiocruz, isso te abre caminhos, te dá um respaldo que outros não têm e te ajuda nessa jornada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Carlos. Nada. Rodrigo, o Roberto aqui da FINEP, ele deu uma sugestão que uma saída para isso pode ser encomendas tecnológicas, né? Ainda passou o contato aqui do André Howen, da BDI, que talvez possa ajudá-los, né? Então, muito obrigado aí, Roberto, esse tipo de interação que eu acho muito bacana nesse ambiente que a gente está criando. Carlos, o Donádio, ele agradeceu muito aqui, falou que precisa sair, mas deixou aqui uma notícia muito bacana. Ele falou: Carlos, mais uma vez, obrigado pela apresentação. Celeste e Anderson, parabéns por mais esse encontro. Carlos, estamos montando um fundo patrimonial com recursos de family office, empresas e indivíduos para investimento semente em projetos TRL inicial, a fim de que ganhe maturidade, valor agregado e depois se apresente mais estruturado ao mercado. Vamos conversar. Um grande abraço. Então, se vamos conversar, serve tanto para o empreendedorismo como para o Carlos, né? Que essa notícia é muito bacana. Não, então, é isso. Eu acho que quanto mais capital tiver inicial, não adianta querer colher sem plantar, né? Esse que é o problema hoje, está desalinhado, né? Tem muito dinheiro para coisa validada e pouco dinheiro para empresas nascentes, pesquisas nascentes. E aí acaba que você não consegue investir. Por isso que sobra na outra ponta. É isso. Tem um comentário do Eduardo Ballerini sobre, né, os fundos patrimoniais aqui, do debate que estava ocorrendo. Então, Eduardo, se quiser complementar, por favor, né, abre o microfone aí, se apresenta, né, e fica à vontade. Assim, boa tarde a todos. Muito interessante, eu estava falar que agora nesse seminário tão importante, com tantos pesquisadores aí, cientistas, né? Um projeto sem papel grupo aí com o Carlos Juno, então vocês trabalham muito legal. Eu, essa parte também, muito de estudantes, pesquisadores universitários, na ciência e tecnologia, essa dificuldade de gerar negócio na própria universidade. Né? Então, por exemplo, a Unicamp, lá em Campo Nova, ela faz transferência de tecnologia, que gera dinheiro. A USP, aqui no estado de São Paulo, até o regimento, como uma coisa do estatuto, que freia o investimento privado. Aí ela tem que criar uma associação independente, né? Uma agência de inovação paralela à USP para isso. O falou do exemplo do Francisco, de abrir tratamentos. Muitas universidades no Brasil têm investimentos. Eles no mercado, o se formando. Para mim está muito ruim o áudio, Eduardo. Não sei se para todo eu não mundo estou também. conseguindo entender, desculpa, gente. Está picotando, Eduardo, o seu áudio, o seu vídeo. Não sei se a internet aí está instável, mas a gente está com dificuldade de compreensão. De repente, se tirar o vídeo, né? Desligar a câmera. Agora melhorou? Fala aí mais um Agora... pouco. Não, continua Não, picotando muito. A câmera. Talvez desliga na câmera. Vamos resolver isso aqui, perdão. Agora. Tá.
Conseguindo Melhor não. agora? Melhor? Não, está muito ruim ainda, Eduardo. Talvez, se quiser escrever aqui, a gente pode dar uma continuidade na discussão, se você preferir. Infelizmente, está com algum problema. Então, enquanto o Eduardo aí vai tentando, né, acertar aí, Carlos, acho que a gente não tem, né, mais nenhuma pergunta, né, aqui do pessoal. Acho que foi muito rico esse debate, essa é a nossa intenção. A gente tinha aqui o Donádio, né, com esse fundo patrimonial aí da Fiocruz, né, temos aqui a representante da FINEP, que é o grande incentivador, né, dessas spin-offs aqui de Deep Tech no país, grande fundo de fomento nessa área é a FINEP. Você trazendo todo o conhecimento aí da área privada de investimento, então acho que a gente tem um ecossistema aqui muito bacana, muito bacana. Acho que foi muito enriquecedor. Então, obrigado mais uma vez, Carlos. A gente tem certeza que isso aqui é apenas o início de uma grande parceria, que já está em final aí de fase de namoro, em breve contrato com a Fiocruz, né? Tudo dando certo, vai estar assinado. E a gente tem muita sinergia com vocês, falando em nome do programa de empreendedorismo, porque a nossa grande dificuldade é após a abertura do CNPJ, da nossa spin-off, que aí cria um muro entre a instituição pública e a privada, e a gente tem uma dificuldade, né, de continuar apoiando, e é justamente na fase que eles mais precisam de apoio, né, quando eles estão nascendo. Então, acho que essa sinergia a gente vai ter belos frutos pela frente aí, com certeza. Então, Celeste, suas palavras finais aí, depois o Carlos também. Só tenho que agradecer muito ao Carlos, a todos os presentes, todos que participaram, inclusive, Dorico, além do PowerPoint que a gente pode te mandar, mas tem um rico debate, né? As perguntas todas foram extremamente complementares e puxou do Carlos muito mais informação. Agora eu vi que Então, está a gravado gravação, lá, né? a gravação, acho que com certeza vai assistir atender agora. totalmente, extremamente didático, foi muito boa mesmo, Carlos, e agradeço, né, a todos que falaram, aqueles que não se manifestaram hoje, mas pessoas que a gente tem maior apreço e lida há mais de 20 anos, né, Paula Gonzaga, é uma dessas pessoas, da diretora executiva da RedeTech, que esteve aqui presente conosco hoje, e assim todos os demais, né, amigos e parceiros, só tenho a agradecer, muito mesmo. E esperando vocês aí para as próximas últimas quartas do mês, trazendo até sugestões mesmo de debate, né, de temas que vocês que estão participando têm interesse, a gente está aberto aí para estar criando, né, fazendo desse espaço realmente um espaço de aprofundar a complexa atividade que é a de criação de empresas de base científica e tecnológica, muito mais quando vinculado a uma instituição pública, e no caso, Fiocruz. Apesar dos nossos, né, mais de 120 anos, a gente está enfrentando esse desafio só agora, e daqui para frente a gente vai ter alguma experiência para estar compartilhando com vocês, mas o desafio vai ser grande, vocês não fazem ideia, né? Então, esses parceiros aqui, todos que estão aqui, são fundamentais para a gente, né, superar esse momento aí que a gente está de montar um programa como esse. Super, hiper obrigada mesmo a todos aqueles que ficaram aqui conosco todo esse tempo. Obrigadíssimo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Anderson. Obrigado, Celeste. Obrigado a todos que fizeram perguntas e participaram. Fico muito feliz que tenha contribuído, que tenham gostado um pouco do conteúdo. Sabe que eu estou à disposição aqui, que vocês quiserem comentar, falar, fazer negócios, tirar dúvidas, o que eu puder ajudar, conectar, vai ser um prazer, tá certo? E eu acho que a gente está entrando numa janela muito forte, com um olhar muito forte para o Deep Tech. Eu acho que o Deep Tech é o nosso pré-sal, aqui a gente brinca, é muita riqueza, muita oportunidade ainda pouco explorada, né, pelo mercado privado, eles ainda precisam de cultura, precisam disso, mas eu acho que a gente está num momento cada vez mais oportuno para isso acontecer, né? Eu estou vendo as iniciativas tendo um olhar diferente, as leis mudando, a forma de fazer também, então eu acho que estou muito feliz, tá? E contem com a gente para no que a gente puder ajudar para isso acontecer, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, e quero destacar aqui o agradecimento do Quintino, da Fiocruz de Rondônia, que esteve conosco todo o tempo aí de debate, viu, Quintino? Super obrigada pela sua presença. É do Núcleo de Inovação da Fiocruz de Rondônia. Legal, gente. Obrigada aí a todos. Falou, Tchau. pessoal. Muito obrigado a todos. Tchau. Até a próxima. Tchau. Isabela